Já está iniciando aqui a gravação. Muito bem. Então, gente, pessoal, boa tarde para todos. Hoje nós temos a palestra, né, do professor Marcos Galindo Lima sobre tecnologia e memória. E o Marcos, ele é doutor em História pelo Departamento de Línguas e Cultura da América Latina, na Leiden University, Países Baixos, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduado em Biblioteconomia e é professor do Departamento de Ciência da Informação e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPE. Ele coordena o Laboratório de Tecnologia do Conhecimento, em que desenvolve, né, vários projetos, entre eles Rede Memorial de Pernambuco e Preservação da Memória Digital, e é bolsista, foi bolsista visitante, aliás, na Faculdade de Ciências Humanas, Linguagem, Literatura e Comunicação da Virgil, eu não sei se é assim que pronuncia, né, em University de Amsterdã, na Holanda. Então, hoje a gente tem o prazer de contar aqui com um pouquinho do conhecimento do Marcos, que vai falar sobre esse tema tão importante para a gente, que é a questão da memória e as tecnologias, né, nesse contexto. Então, Marcos, eu te passo a palavra, né, e ao final, como eu informei anteriormente, a gente abre para as perguntas, tá bom? Fica à vontade, tá? Ok. Obrigado, Marta. Obrigado a todos os meus colegas aí e os demais que estão aí, os ouvintes online. Aliás, eu não sei nem se a gente pode usar esse termo ouvinte, né? E assim, eu vou começar me desculpando aí pela minha falta de habilidade na transmissão online. Eu já tive alguns tropeços, eu conheço gente que aprende rápido, eu desaprendo rápido. Então, assim, eu tenho conseguido piorar bastante a minha performance, de forma que vocês vão fazendo o desconto aí. A Marta me pediu para falar sobre memória e tecnologia, dois temas, na verdade, é um tema conexo, né? Mas eu acho que é um desafio muito grande falar disso. Eu comecei a preparar e, na verdade, eu tenho falado muito sobre tecnologia e memória nos últimos anos, inclusive aí com vocês. Mas eu fiz uma opção aqui para esse trabalho, para aprofundar um tema que nasceu das reflexões provocadas na criação do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui na UFPE, alguns anos atrás, e que se desdobrou acerca das discussões sobre o domínio da memória, né? Onde até quais são os meandros, onde é que a gente consegue apalpar, onde a gente consegue entender os limites dessas disciplinas que vinham emergindo com força no campo epistemológico da ciência da informação, né? E assim que tem influenciado muito o debate sobre o objeto da ciência da informação, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então, assim, isso também é pesquisa, é parte de minha pesquisa pós-doutoral que eu estou desenvolvendo na Freie Universität em Amsterdã, né? Está interrompido agora em razão do pandemônio, né, e da pandemia. E eu queria dizer, assim, mais nada, a Marta já anunciou aí que as pessoas podem fazer perguntas. Eu queria dizer que as discordâncias são expectadas, aliás, antes disso, elas são bem-vindas, né? Nessa apresentação aqui, a gente não está procurando consenso, ao contrário, né? Interessa-nos assim, o dissenso, principalmente aquele dissenso que ajuda a construir o consenso, né? Então, começando a trabalhar nisso, né, as mudanças que aconteceram, nós vivemos um período singular, né, acabamos de viver um período singular, que é o período da singularidade, onde a tecnologia apresentou à humanidade uma forma diferente de enxergar as formas e as interfaces do conhecimento, né? E isso, a gravidade desse processo atuou com bastante força na ciência da informação, nas demais disciplinas, logicamente, mas na ciência da informação ela tem atuado com bastante força. Então, nesse contexto de mudança paradigmática acentuada, né,
que a gente pode descrever como disruptivo, né? Então, imaginemos um cenário possível onde os modelos teóricos que nós temos construído tivessem modificado todos ao mesmo tempo, né? E esse é o cenário que a gente tem, mas isso não é a primeira vez que acontece, aconteceu diversas vezes na história da humanidade, mas a que impacta a nós é essa que está em curso, e é o que interessa, a gente é essa, né? Então, conceitos consolidados como memória, informação, conhecimento, por exemplo, eles são modelos estáveis, bastante instáveis, né? Se a gente for olhar nos últimos 200 anos as definições que a gente tem buscado para isso, a gente vai ver que eles são bastante estáveis, são entidades lógicas, dinâmicas, que se transformam, eu diria melhor, que evoluem no tempo e no espaço, de forma a oferecer explicativos sobre o fenômeno, um especial fenômeno humano, que é a representação do pensamento simbólico, né? E é isso. Se a gente tivesse que definir uma qualificação para o homem, né? Uma qualificação para esse ser que partilha a humanidade aí com um conjunto de outros seres, né? Que esse ser ele pensa, né? Que ele existe porque pensa. Nós somos cogito ergo sum, né? Na fala de René Descartes, né? Nós pensamos, logo existimos. Então, os humanos eles se qualificaram por atribuir significado aos seres da dimensão ontológica. A gente começou a descrever as coisas. Em algum dado momento, a gente começou a descrever e classificar as coisas da natureza e ordená-las em benefício do desenvolvimento do conhecimento e da vida em sociedade, né? Esse processo de atribuir significado, né? E comunicar para outros humanos suas ideias, experiências particulares, aperfeiçoar estratégias, modos, ferramentas, enfim, a sua própria existência como espécie, ela é dependente desse conjunto de representações simbólicas que o homem faz, que a gente, a grosso modo, chama isso de cultura, né? Se tudo evolui, os modelos que usamos para explicar os conceitos do nosso campo de investigação, da ciência da informação, também estão sujeitos a essa revisão, uma requalificação. Eles, em suma, eles também são dependentes de evolução. Não nos cabe aqui avalizar modelos teóricos, né? Somos cientistas, por isso cabe-nos a função nobre, expectada, valorizada, de criticar nossos próprios modelos, principalmente quando eles estão sob a ação intensa de novas dinâmicas, de novas circunstâncias em escala global, como é o momento atual que a gente vem atravessando há pelo menos 20 ou 30 anos, né? O mundo contemporâneo está inundado intensivamente por novas fontes de informação, novos métodos de gestão, de difusão e reuso de dados cientificamente ou socialmente produzidos. Então, é Mister que a ciência da informação olha para o seu entorno e examina os avanços de outras disciplinas da ciência. Urge, principalmente, que nos questionemos nossas bases e postulados continuamente. É oportuno e necessário que afiemos nossas ferramentas para aprimorar o corte da observação. É fundamental que, principalmente nesse contexto dinâmico, que nossos conceitos basilares sejam permanentemente calibrados de forma que possam oferecer uma boa visada da realidade dinâmica dos novos tempos. Sem essa postura, perdemos o status de ciência e seremos apenas reprodutores passivos de uma arte perdida. E eu acho que esse discurso da mudança, esse discurso da postura crítica, eu acho que ele é especialmente importante para o público que está assistindo a gente, o público de pós-graduado, de estudantes, de pesquisadores de ciência da informação, dos nossos colegas, né? De certa forma, a gente tem percebido um certo cansaço, principalmente em outras disciplinas. Bom, não vou me aprofundar muito nisso aqui. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui é um avanço à observação dos avanços em campos diferentes, principalmente isso. E esse é o convite que eu gostaria de fazer aos colegas, era que a gente olhasse mais para a casa dos outros, que a gente olhasse para os campos diferentes e valorizasse o olhar alienígena, essa valorização do olhar alienígena, do que está sendo feito em outros campos. E vou ser mais específico, o que tem sido feito muito apropriadamente pelas ciências cognitivas, pelas outras ciências sociais, eles são de suma importância para o desenvolvimento, para a reforma
dos conceitos que a gente precisa para a refinação dos nossos métodos, dos estudos da ciência da informação. De certo modo, a gente tem comido o que planta no quintal, né? E isso é bom, é importante, mas deixa a gente em uma zona de conforto. Então, de certa forma, a gente deslocou um pouco o foco no nosso trabalho de pesquisa. Nós fizemos esse exercício de deslocar um pouco o foco de interesse de informação da nossa arena tradicional para o conceito reformado de memória, no qual nós temos servido, do qual nós temos servido para observar campos inusitados, tentar prototipar explicativos diferentes, testar modelos, né? Nos servimos para isso de instrumentos disponíveis, da sistêmica e da complexidade, à medida do possível, no que nos é possível. Então, eu acho que antes da gente falar um pouco, de a gente entrar um pouco na questão da memória propriamente dita, né, cabe a gente explorar um pouco de alguns conceitos que são pré-requisitos, que eu entendo como pré-requisitos para a compreensão da ideia de memória, né? Alguns postulados são importantes, começando pela ideia da comunicação. Nós temos às vezes nos passa a falsa ideia de que comunicação é uma exclusividade dos humanos, né? Na verdade, todos os seres vivos, pelo menos a maior parte deles, em alguma medida, se serve de algum tipo de estratégia de inteligência para se comunicar com seus pares. Estou falando desde os peixes, dos outros animais, das árvores, né? Nós temos exemplos clássicos, estudos bem aprofundados que mostram como até seres unicelulares, como a ameba, se comunicam entre si, tem alguma forma de comunicação, o que denota também um nível de inteligência. Eu não posso avaliar qual a profundidade da inteligência, mas se esses seres se comunicam, se eles trocam mensagem, pelo menos eles têm algum tipo de interação, ou eles têm por trás disso um tipo de inteligência. Mas, na verdade, o que seria exclusivo do ser humano, então? O que é que nos faz tão diferente? E isso tem sido explorado desde muito tempo, que é a capacidade de criar artificialmente contextos simbólicos complexos e transformar eles em memória. A exploração, a ideia da exploração, a ideia do homem como produtor de símbolos, como produtor de complexidades, é uma ideia já antiga, né? Mas a ideia... Opa, só um minuto. Mas a ideia é uma ideia antiga, mas a ideia da transformação disso, da conversão, de como esses complexos simbólicos são transformados em memória é o que interessa muito particularmente a nós da ciência da informação, né, que é feito com o objetivo de passar a estrutura de conhecimento de geração em geração pela intermediação social. Desse modo, os humanos criam cultura com base em linguagens simbólicas interoperáveis, né, com outros seres humanos, tornando o mundo uma imensa fonte de significados, né? E hoje a gente tem instrumentos importantes que mostram graficamente como é que essa interação da comunicação se dá. Bom, toda essa comunicação, ela produz conhecimento, ela reproduz conhecimento, ela viabiliza conhecimento e no final do ciclo da informação você tem a memória. E é isso que cabe a gente chegar, onde a gente se encaminha para estudar. Então, os estudos da representação observam os variados aspectos, fenômenos e leis que regulam a troca simbólica e os produtos externalizados por essas mentes conexas, né? Essa reflexão implica na assunção que informação como significado, eu vou repetir, a informação não é informação só informação como fenômeno, mas a informação como significado, ela não existe no mundo natural, ela não está disponível no mundo natural de forma espontânea, né? Nós a produzimos artificialmente. Esse é o fazer humano, é produzir informação, produzir significado. Tampouco existe uma linguagem natural, não existe linguagens naturais, né? Qualquer linguagem que você possa confrontar, ela precisou de uma estruturação e de uma construção social, e é um instrumento tecnológico humano. Os primeiros instrumentos de tecnologia humana provavelmente vêm dessa construção coletiva que a gente chama linguagem. Então,
A informação e as linguagens, elas são aqui entendidas como tecnologia e como ferramentas desenvolvidas pelo homem, e como tudo que é instrumental é extensão do homem, e, portanto, não surgem por geração espontânea. Então, a gente fala de contextos artificiais, de contextos criados consciente ou inconscientemente, né, em algum nível, para viabilizar essa comunicação. Então, a linguagem é uma convenção social. É um acerto que homens de uma determinada sociedade, pessoas, seres, indivíduos, mulheres de uma determinada sociedade convencionam, né, que funciona como sistema de representação. Stuart Hall, num estudo sobre a representação, ele diz: a representação é o processo pelo qual membros de uma linguagem ou de uma sociedade de uso cultural amplamente definida usam para produzir significados. É isso. A humanidade é isso. A humanidade que a gente conhece, que é diferente da humanidade, dos seres do mundo, da dimensão natural, os demais seres da dimensão natural do mundo, o que difere a gente desses seres é que esses seres que a gente fala, eu vou repetir, eles partilham do processo de uma linguagem de uso cultural amplamente difundida, usada para produzir significado. Né? E aí isso posto, a gente pode entrar no que é que a gente está trabalhando como memória. Então, eu tenho conversa com meus alunos, a gente tem trabalhado muito nessa dimensão epistemológica da memória, e é uma pergunta inicial que eu sempre faço: o que é memória? Né? E eu tenho uma quantidade enorme de respostas para a memória. Eu levantei aqui algumas. Né? Memória pode ser o ato de lembrar de algo, o registro da representação simbólica da inteligência, uma narrativa de acontecimentos, fatos ou eventos marcantes, um device, um aparelho, um aparato que é usado para armazenar dados no computador, também chamado memória. Todas as respostas são tão corretas, mas a que representa mais a gente é aquela que fala de memória como registro de uma representação simbólica da inteligência. E é essa resposta que interessa a gente. Né? Não é a única, mas é a que é mais produtiva para os interesses da discussão que vamos insetar no momento. Então, não interessa nesse momento responder a todas as perguntas, ao contrário, né, que cumpre a gente nesse momento é debater, lançar luz a partir de uma pergunta que interessa a ciência da informação. Não estou aqui buscando nesse momento oferecer respostas, ao contrário, interessa sobremaneira levantar dúvida, enunciar espantos, formular novas perguntas que sirvam a propósito de consolidar a ideia de memória como objeto da ciência da informação. A informação, a seu turno, é um objeto confuso, herdeiro de muitas paternidades. Ele serve a muitas disciplinas, todas, uma boa parte delas se avora como pai da informação. Né? É uma disciplina de fronteiras incertas, de muitas sobreposições, que não ajudam muito o seu estudo. Né? Isso é tão certo que não conseguimos até o presente definir os limites desse campo polimorfo da informação, que se ergue das múltiplas tentativas de compreender. Toda vez que a gente tenta compreender a informação, a gente encontra uma definição nova, uma definição importante, uma definição válida, né, que espelha uma determinada realidade. Isso acontece porque o termo da informação, por que o termo da informação é polissêmico? Ele é polissêmico porque ele serve a muitos significados. Será que existiria um enunciado possível para a informação? Né? O que aconteceria, vamos exemplificar isso de outra forma, o que aconteceria se você olhasse para um lápis e obtivesse como um resultado múltiplas respostas, 200, 300 respostas para um lápis? Esse instrumento ele não te ajudaria muito, né? Se você quisesse explicar para que ele funciona, quais são as propriedades, como é que ele utiliza. Então, dependendo, isso ocorre com a informação, porque ela é um destino. A informação é um conceito norteador de extrema plasticidade, capaz de se adaptar convenientemente, assumir significado de diferentes contextos. E essa capacidade esponja da informação, essa capacidade de absorver esses conceitos, se apropriá-los e mais se assenhorear de tal forma
que ela apresenta para esses contextos uma definição real, é uma característica da informação. Isso é um grande problema para a gente da ciência da informação, né? Então, a informação, a ideia de informação varia prodigiosamente dependendo do lugar de fala, do interesse, do lugar de interesse de onde se observa. Para a informática, por exemplo, para a administração, para o direito, para a antropologia, ou outras disciplinas que você queira elencar, as suas definições elas são absolutamente viáveis, elas são verdadeiras, elas são pacíficas, né? E elas são, para cada disciplina, digo isso, né? Mas elas não são interoperáveis, elas não funcionam. A definição que é utilizada para uma disciplina como a administração, para o direito, ela se encaixa pouco nos interesses da ciência da informação, porque os fazeres das disciplinas são diferentes, de onde elas se aplicam. Então, o que é que lida a ciência da informação, fundamentalmente? A ciência da informação lida somente com um fragmento desse largo espectro do fenômeno da informação. E o que cabe a gente da ciência da informação é a recuperação, o tratamento, a descrição, a guarda, a preservação, o provimento, a acessibilidade do registro de informação, aquele elenco de usos e de aplicações da informação que a gente utiliza normalmente quando está descrevendo a área, né? Na verdade, no final, nós gerenciamos, curamos, arquivamos registros de informação. E é esse o ponto que eu queria chegar, que eu acho que é o crucial para a gente. Informação, ela se situa nesse campo do registro da informação. Não obstante sua nomeação, né, de informação, o foco da ciência da informação é o da informação que se encontra em estado de registro, ou seja, a memória. Os homens eram inteligentes... desculpe, deixa eu pular isso aqui um pouco, porque eu não sei o tempo como é que a gente está. Bom, no final, o que é que permanece para além dos qualificativos da ciência da informação? O que é que nós legamos às gerações, né? A memória existe no mundo natural, né? A memória geológica, por exemplo, né? Ela existe quando a Terra foi formada, deixou marcas que nós chamamos de história natural, e essa história os geólogos vão lá e aprendem e utilizam esses dados, essa história natural que foi escrita pela natureza para criar conhecimento, né? Em outras palavras, nossa memória é hegemônica, mas produzir memória não é exclusividade dos humanos. Os humanos são os únicos seres da natureza que criam, gerenciam, legam memória aos seus descendentes. Isso é possível porque pensamos simbolicamente e exportamos o fruto da nossa reflexão na forma de extensões lógicas carregadas de significância. É aquela coisa que a gente tinha falado ali, a gente produz significância. E isso acontece porque nós nascemos com um algoritmo inato, o DNA, que viabiliza a articulação lógica entre as entidades de pensamento distintas para criar soluções novas resultantes do confronto com novos problemas, né? E isso aconteceu, será que isso sempre foi assim, né? A explicação bíblica, as explicações que vêm das tradições judaicas, né? Que chegaram ao mundo ocidental através do texto bíblico, principalmente do Pentateuco, os livros da criação, né? Dão conta que em um dado momento o homem vivia partilhava com os outros animais a condição de animal dentro do paraíso, né? E que Deus tinha colocado lá duas árvores, uma árvore da vida eterna e uma outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que o homem não deveria comer o fruto dessa árvore, né? E foi justamente esse fruto que transformou a gente. Essa ideia do homem ter roubado de Deus essa condição de pensamento, ela vai aparecer também na mitologia grega, no mito de Prometeu, né? Prometeu roubou de Hera o fogo do Olimpo e entregou aos homens, e a partir desse momento esses homens passam a ter consciência. A mesma coisa vai acontecer com os textos de Gilgamesh, né? na epopeia de Gilgamesh dos Sumérios, que ele encontra o conhecimento da mesma forma, né? Roubado dos deuses, nas margens do Éden, né? Mas isso
de certa forma, a versão da ciência, de uma certa forma, confere concorda com isso, né? A emergência, em um dado momento, alguns anos atrás, no século passado principalmente, né? A ciência arqueológica e paleontológica começou a encontrar evidências de que, em um determinado momento da humanidade, há 50, 100 mil anos atrás, houve uma grande mudança onde começou a aparecer uma tecnologia diferenciada, uma tecnologia complexa, uma tecnologia que denotava uma inteligência por trás dela que teria feito com que aquela ferramenta complexa pudesse existir. Além disso, a gente tinha também os primeiros registros de arte e de solidariedade, entre outras características desses seres. Esses registros são tão importantes, e eles são muito importantes, eles coincidem com a emergência de um gênero diferente entre os homos, que era o sapiens sapiens, né? Então a gente está falando na emergência desses seres. Mas a gente sabia, a gente conhecia os efeitos dessa mudança, de uma grande mudança que tinha havido entre os seres humanos, aqueles que se transformaram em homo, né, assim, entre 50 e 100 mil anos atrás, mas a gente não tinha uma explicação clara da ciência sobre que processos teriam levado ao desenvolvimento dessa humanidade. E aí, há uns 20 anos atrás, com o desenvolvimento da ciência genética, houve o mapeamento genético, ofereceu as condições necessárias para isso. Noam Chomsky e McGivan, eles escreveram um tema importante, um texto importante sobre o desenvolvimento da linguagem, e eles mostram que os primeiros, houve um agente disruptivo, desencadeador dessa humanidade que estava represada há milhões de anos nesses seres que chegaram, que evoluem para os seres humanos, que foi justamente a mudança, um agente disruptivo, desencadeador da cultura, parece ter sido uma singular mutação genética que aconteceu num grupo de genes chamado FOXP12. Esses FOXP12, esse gene FOXP12, era responsável, entre outras coisas, pela emergência do pensamento sempre simbólico, que, na sua evolução, no seu desenvolvimento, permitiu a emergência da fala e da comunicação. Né? De uma fala e da comunicação complexa, carregada de simbolismos. E como é que os caras chegaram, como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Eles chegaram examinando famílias de pessoas que tinham problemas com comunicação, que tinham problemas com fala, e a análise genética, o estudo genético dessas famílias, foi identificado problemas exatamente nesse conjunto de genes FOXP12. Bom, isso naturalmente atraiu a atenção dos cientistas, dos geneticistas, da neurociência, né? E eles começaram a aprofundar os estudos e chegaram a essa classe de genes. Mas o que é que isso importa para a gente da ciência da informação? É que esse é o momento zero da criação da informação. É esse momento que se começa a criar significado, que os homens começam a externalizar a inteligência, e principalmente é nesse momento que se começa a criar essa interface primária que a gente chama de linguagem e a fala. E isso tudo mais que é decorrente desse momento em diante é do interesse da ciência da informação. Né? Então, essa mudança genética teria se dado em um indivíduo, né? E se propagou geneticamente por sua descendência. Os indivíduos, segundo Chomsky, segundo a teoria, esses indivíduos que eram portadores dessa capacidade comunicativa tinham uma vantagem competitiva muito superior demais, e eles acabaram se tornando dominantes. Nesses 50, 100 mil anos, houve digamos assim, uma total supremacia dos outros que não eram portadores disso.
dessa mutação. Então, antes dessa mutação genética, antes da fala, os humanos não tinham um organismo natural que permitisse exportar informação para fora do cérebro. Isso não quer dizer que eles não pensassem, que eles não fossem inteligentes, mas eles só não tinham um instrumento que pudesse tirar do cérebro e passar através da fala de outra ou de um outro qualquer instrumento, isso para fora da inteligência. Né? E mais, se algum deles, se algum dos humanos pudessem fazer isso, seria seria inútil se os outros humanos não fossem portadores da mesma mutação genética que os fazia falar, mas também entender, ou seja, interoperar a informação, trocar a informação, mandar e receber informação. Isso é fundamental, o entendimento disso é fundamental para a gente compreender como se faz, o que acontece nos momentos seguintes. O que acontece no momento seguinte da evolução é que, para poder guardar a informação relevante, para classificar, categorizar a informação relevante, era necessário uma memória cada vez mais especializada, uma memória cada vez mais dilatada, mais potente. Como a memória era limitada nos indivíduos, foi necessário que esses indivíduos partilhassem informação para que cada um, dentro de sua especialidade, pudesse guardar a memória dos seres, dos fazeres, da história, dos desenvolvimentos que representavam, no final das contas, culturalmente, a sua vantagem competitiva frente aos outros humanos com quem eles partilhavam e competiam no espaço, no meio ambiente. Então, a extrusão de construções simbólicas, de construções lógicas, desenvolvida na dimensão do pensamento, para um plano físico material que espelhasse a linguagem falada de forma estruturada, linear, compreensível, era requerida. Em um dado momento, a tradição oral ela não era suficiente mais para dar conta da informação desenvolvida e a capacidade que tinha sido desenvolvida dos estoques de informação que estavam disponíveis. E mais, essa incapacidade, certamente, ela prendia, ela dificultava o desenvolvimento da inteligência e a expansão das sociedades. Então, em um determinado momento, era necessário a escrita, ela surge há 6.000 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, 6.000 anos atrás, justamente para responder essa demanda de expansão da memória para um plano físico, para um plano prático, né? Para um plano onde a informação ela pudesse ser tratada como as demais commodities, que ela pudesse ser padronizada, ela pudesse ser descrita, ela pudesse ser recuperada, ela pudesse ser vendida e comprada. Então, é a partir desse momento que a gente fala, quando a gente fala em commodities, informação como commodity, como recurso, é nesse momento da história, 5, 6.000 anos atrás, que ela principia uma longa jornada, da qual esse momento que a gente vive hoje é somente um fragmento da história, é somente uma parte do desenvolvimento de uma construção ainda em movimento, em dinâmica. Então, como o homem ele passa a desenvolver simbolicamente, toda vez que ele olhava para a natureza, olhava com um olhar classificador, que essa é uma herança importante de nós bibliotecários, né? Que ela surge nesse momento da criação. Né? Toda vez que a gente olha para um objeto desconhecido, a gente trata de descrever, a gente trata de criar um metadado específico para ele. E esse processo de criação, de nomeação, né? Ele é um processo de representação. Tudo que a gente conhece de cultura, tudo que advém desse processo do conhecimento humano e de registro desse processo humano, ele vem de uma capacidade específica que foi desenvolvida nesse momento disruptivo da criação de um gene, de uma mutação, ou seja, nós somos mutantes, nós somos, por natureza, nós somos mutantes, seres mutantes, né? Ele transformou o homem num ser que representa, num ser que fala, num ser que simboliza. Eu vou usar um termo aqui, daqui para frente, eu vou usar um termo que eu queria que toda vez que eu falasse, vocês entendessem que eu estou falando desse ser que representa simbolicamente, né?
Então, eu estou usando o termo de vicário, né? Vicário, que é dicionarizado como aquilo que substitui o outro, outra coisa, né? Aquele que representa. Essa capacidade de representar, de ver a coisa por outra, de ver simbolicamente isso, é aquilo que é outorgado por outro, né? Que se emprega em lugar do verbo, que se usa para evitar a repetição do outro, a gente chama de vicário. Então, o ser, esse ser por natureza mutante, por natureza representacional, que representa simbolicamente, eu vou chamar ele de ser vicário. Essas primeiras explicações disso vêm da religião, das religiões do Oriente Médio, como a gente viu. E assim, o vicariato é a própria natureza do ser humano. Né? Fomos moldados pelo processo evolutivo de forma de converter o cano dos indivíduos em conquista social. Somos impelidos por isso como uma forma de natureza, quando comparado com os outros seres biológicos da natureza, os humanos aparecem como entidades anômalas, que portam uma mutação que nos converte em biomáquinas hiperdifusivas de pensamento, de símbolos. Né? Então, esse comportamento neoplásico é quase como se processa o câncer, é marcado pela produção desenfreada de produtos culturais. Eu vou avançar um pouco, porque eu não sei como está meu tempo aí, então eu vou avançar um pouco, vou deixar essas definições de representação para frente, e a linguagem cumpre um papel relevante no processo de disseminação das coisas aprendidas no mundo natural, que faz com que essas coisas aprendidas socialmente elas sejam distribuídas socialmente. A comunicação e a linguagem criaram sociedades gregárias fundadas menos pelo poder da força e mais pelos valores da inteligência e da memória. Essa é uma mudança importante. Né? A inteligência, a memória e a linguagem faz com que os seres que estavam dotados de certas complexidades de inteligência, eles tivessem mais capacidade competitiva do que os seres que simplesmente aplicavam a força. Então, as sociedades humanas foram se humanizando à medida que elas vão utilizando de memória de informação. Esse é um momento também importante para a gente entender dentro dessa antropologia da ciência da informação, essa sociologia do conhecimento. Então, esses fragmentos de representação simbólica, uma vez que você levantava que você tinha um fragmento de representação simbólica, que a gente vai chamar de conhecimento, que estava dentro da tradição oral, uma vez que ele era exposto, uma vez que ele estava acessível, ele permitia que outros humanos a reutilizassem um fenômeno sinótico, unindo fragmentos de informação em informações maiores, experimentadas e canonizadas do arsenal da cultura na forma de conhecimento. Então, esse trabalho de sedimentação, de sedimentar camada por camada, de construir fragmento por fragmento de informação até chegar ao conhecimento que a gente está hoje, ele parte dessa capacidade vicária. Então, bom, deixa eu ir um pouco mais acima. Uma característica importante, uma característica desse processo do conhecimento é que a gente não faz conhecimento com o que a gente sabe, a gente faz principalmente conhecimento com o que a gente não sabe. Né? As partes que a gente sabe, elas são utilizadas de suporte e de apoio. Toda a cultura, todo o entendimento, ela é baseado no processo de imaginação. Né? A gente pressupõe, a gente imagina como as coisas podem ser e a gente testa isso, e é assim que faz a ciência, mas é assim também que o homem natural faz da vida, de forma que o conhecimento ele é formado por blocos de conhecimento, blocos de coisas testadas, linkadas entre si, mas intermediados por blocos de imaginação. Então, essa é uma teoria ainda, né? E é caudatário de uma teoria que a gente chama de modelo de propriedade de interpolação de dados, né? que gera o conhecimento. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque ele foge um pouco ao campo da gente, mas, para citar isso, ele é essa interpolação de dados, essa interpolação de conhecimentos que permite
construção do conhecimento novo, que permite o avanço da fronteira do conhecimento em direção ao desconhecido, ela é uma característica fundamental, é uma característica importante. E para a gente entender como funciona a ciência de hoje, para a gente entender como ela se processa do ponto de vista natural e aplicar esses conhecimentos no dia a dia da gente, é importante a gente passar a entendimento de como esses fundamentos operam. Então, nós impregnamos, os humanos, impregnamos coisas, fenômenos com sentido. Olhamos para eles, isso tem sentido, isso é aquilo, isso é aquilo. Depuramos somente os sentidos e construímos conhecimentos sobre os esqueletos dos sensos vencidos pelos novos consensos. Ou seja, como um coral de... a barreira de corais que é construída em cima dos esqueletos dos corais mortos, nós construímos o conhecimento, os novos consensos em cima dos consensos vencidos, em cima daqueles sensos que foram substituídos por novos consensos. E é essa criatura que é criada pela inteligência humana que é o objeto da gente, né? Os humanos são estados a todo momento a olhar inquisitivamente para o mundo natural. Isso foi no passado, continua sendo hoje, e é assim que a gente faz ciência. De forma que buscar soluções novas para problemas novos é o nosso mister. Isso, todavia, não é uma tarefa trivial. Não é comum aos outros seres do reino animal. Os homens são uma espécie distoante e bizarra justamente por essa condição. Então, aí eu estou chegando na memória, né? A memória biológica, ela não corresponde ao conceito de biblioteca. De certa forma, eu mesmo pensava isso no passado, que quando eu queria lembrar de alguma coisa, eu queria buscar alguma coisa que estava no domínio da minha mente, eu ia lá, fechava os olhos e pensava em alguma coisa, era como uma biblioteca, ia lá e tomava um livro e trazia aquilo, depois eu repunha aquele livro na biblioteca e a coisa não funciona assim, né? Cognitivistas como Eric Kandel, que foi o prêmio Nobel da Medicina do ano 2000, né? Que estudaram a biologia molecular da memória e o diálogo entre genes e sinapses, que nos mostram que podemos apagar e reescrever memórias do cérebro. Quando ele explicitou essa teoria, isso estremeceu as bases da neurociência, né? Porque a gente tinha até então aquele princípio de Ágaton, o tragediógrafo grego, que dizia que mudar o passado era coisa que não tinha sido permitido nem aos deuses, né? Como é que agora ele chegava com uma teoria dessa? E o que é que significa essa teoria? O que ele diz assim, é simples, é que a memória, eu estou falando da memória biológica, da memória molecular, que tem no cérebro de cada um de nós, né? Ela não é formada por áreas específicas onde estão guardados conhecimentos específicos, mas ela é formada por uma teia de neurônios, trilhões de neurônios, que estão dentro do cérebro humano, e determinadas memórias, elas se conformam, elas se montam à medida que você experiencia um determinado fato e que você cria uma rede de sinapses entre uma teia de neurônios. E cada vez que você precisa recuperar aquele fato na tua memória, aquela teia de neurônios, ela é ativada e te vem em mente a recuperação da memória daquelas coisas que foram produzidas, que foram feitas a nível cortical, a nível da inteligência. Bem, o que Kandel viu e provou muito bem foi que essas memórias podiam ser reescritas, que isso podia ser escritas em seres biológicos, e ele provou isso em laboratório, mostrou isso muito bem demonstrado. Depois foi demonstrado nos seres humanos, como era que os seres humanos faziam isso. Quem não viu, procure ver aí, tem uma série, eu acho que está na Netflix ainda, Hacks of Memory. É um estudo super interessante sobre o domínio da memória, e eles mostram justamente isso, como é que as informações elas se consolidam a nível molecular dentro do cérebro, e como é que os estudos mais recentes apontam isso, né? E o que é que uma circunstância como essa tem a ver com o dia de hoje? Uma circunstância como essa tem muito a ver, porque vou dar um exemplo para vocês.
tem um dito popular que diz assim, que uma mentira contada, muitas vezes, ela acaba se tornando uma realidade. Né? Isso que aconteceu recentemente com o Cambridge Analytics, que ela começou a lançar fake news para um determinado grupo sensível da comunidade, e as pessoas esqueceram as bases de memória das coisas que elas mesmo tinham vivenciadas e passaram a acreditar nas coisas que estavam sendo produzidas pela fake news. Né? É isso, é esse mesmo processo que acontece com o mercado e o sistema de consumo do mundo capitalista, que passa que ele inunda você de tal forma de informação que você acaba esquecendo que não gosta de determinada coisa e acaba consumindo aquilo que eles dizem que é para você consumir. E nós somos dominados dentro desse universo da informação, da gestão da informação. Eles gerenciam informação com base nessa capacidade. Então, as memórias não são imutáveis. As memórias, ao contrário, as características delas é que elas são mutáveis. E elas são mutáveis porque elas são evolutivas e porque elas são parte de um sistema biológico com características próprias e bem desenvolvidas. E isso tem implicações enormes para o campo da informação. Tem implicações enormes porque nós emulamos a ciência da informação, aliás, os objetos de gestão da informação que são desenvolvidos, entre outras disciplinas, pela ciência da informação, elas emulam esses sistemas naturais que a gente se apoia nele da base da memória. Então, a narrativa implica na assunção de que, de que existe uma representação linear. Os processos neuronais que se dão a nível cerebral podem ser qualquer coisa, mesmo lineares. Mas o mundo dos documentos, o mundo das representações que são criadas a partir das memórias dos indivíduos, eles são lineares. A linearidade é uma exigência da representação externa. É própria da interface do conhecimento registrado. Se a gente não simbolizasse linearmente o conhecimento, a gente não teria uma forma de recuperar essa informação. Então, os documentos, as coisas que são objeto do interesse da gente na memória, elas são basicamente produtos lineares de uma construção complexa. Eles representam, eles espelham uma construção complexa da inteligência. Então, é uma imposição da memória na forma de expressão falada e em um nível mais profundo da expressão linear escrita. Exomemórias, um outro conceito que veio, que apareceu não tão recentemente, mas digamos ele foi consolidado por Garcia Gutierrez alguns anos atrás, é a ideia da noção de exomemórias. Os humanos passaram a extrair do cérebro a informação simbólica na forma de representação e projetar elas em suportes externos ao seu corpo na forma de memórias artificiais ou exomemórias. Isso começa a acontecer em 40, 50 mil anos atrás com a pintura rupestre e com outras formas de representação, mas assim elas assumem o seu poder e a sua forma mais mais explícita há 6 mil anos atrás, com o surgimento da escrita, que é o grande elemento disruptivo que faz com que essas representações, essas exomemórias, elas assumam um papel de preponderância na cultura humana e passem a representar a própria cultura humana. A própria cultura humana passa a ser representada pelas representações. Então, a adoção da noção de exomemória como domínio de estudo, né? E essa é uma coisa proposta por Garcia Gutierrez, implica na assunção da divisão dos produtos da inteligência em se existe uma exomemória, existe uma intramemória. Isso também interessa a gente. Né? Se a ciência da informação, o objeto, o ponto de foco dela é na representação, é no documento, nas ciências que surgem ainda na documentação, na biblioteconomia, no arquivo, né, que estudam essas formas de representação da cultura, né? Mas se a gente divide isso em intramemória e exomemória, essa intramemória, essa inframemória, de certa forma, passa a ser interesse também da gente, né? Porque eu vou passar um pouco adiante por conta do nosso tempo aí. Então a gente tem
algumas dimensões do registro de memória. Né? Então, a memória a gente tem pelo menos 3 dimensões. Podemos postular a existência, isso que foi posto atrás, nos permite postular pelo menos 3 níveis de registro de memória. Saber, primeiro, uma memória biológica neuralmente registrada, que está registrada no nosso cérebro, que foi objeto dos estudos de Eric Kandel, né? Que isso está no domínio da neurociência, algumas outras ciências cognitivas também se servem desse conhecimento e é objeto deles. Construída de uma teia de arranjos sinápticos articulada por neurônios, que os caras estudam isso para chegar a esses modelos de memória que eu falei há pouco. Bom, um segundo nível que seria a memória da representação da fala. Né? Isso seria um domínio da comunicação e da linguística. A comunicação, a linguística e algumas outras disciplinas, a informática, né, a ciência da computação, se serve muito desses dados, são viabilizadas pelas capacidades herdadas dessa mutação do gene FOXP12 e da capacidade de imagem proposta por Chomsky. Não vou também me aprofundar nisso. E um terceiro nível seria a memória da representação, das exomemórias, né, da representação externa, que esse é o domínio da gente, que é sustentada por um instrumento lógico artificial linear, temporal e escrito. É o domínio do registro memorial do que a gente trabalha. Até a emergência do pensamento simbólico viabilizado pelo FOXP12, nós não possuímos um aparelho natural capaz de articular a exteriorização da memória. Então, a fala foi esse instrumento instrutor que armazenava no cérebro para um meio externo ao corpo. Então, a fala é o agente da comunicação que viabilizou as trocas de representações simbólicas entre os humanos com escala e precisão. A fala é um instrumento que evoluiu, ainda está evoluindo, no sentido de dar complexidade e precisão na representação do mundo simbólico, aprendido pelos humanos. Podemos postular que a entidade que chamamos de informação pois, um processo, é a leitura representacional do mundo natural e de representações estudadas por outros humanos. A informação necessita de crédito comunitário para se converter em memória. Bom, aí a gente entra no outro nível que trabalha da memória, que é o nível da canonização, né? O do cânon, que deriva do grego cano, utilizado para designar a referência como unidade de medida. Na língua portuguesa, o termo adquiriu o significado geral de regra, de preceito ou norma, ou seja, aquele conhecimento que é consolidado, que é guardado, que ele cumpre o ciclo de análise de uso dele e ele está pronto para ser arquivado, ele está pronto para ser para finalizar o seu ciclo. Então, do ponto de vista complexo e sistêmico, conhecimento pode ser descrito como uma teia pluridimensional e dinâmica de memórias socialmente canonizadas, ou seja, o que a gente entende como conhecimento é essa teia, é o conjunto desses diversos fragmentos de cânones que estão disponíveis na forma de conhecimento. Memórias não sustentam a rede de conhecimento. O conhecimento é um tecido esponjoso formado por esses cânones mediados, ou seja, preenchido estruturalmente por imaginação. Vou passar aqui mais adiante também. E eu estou me aproximando do final, né? Então, o que é que cânon, todos esses elementos que a gente tratou atrás tem a ver com memória, né? Memória é a base referencial, é o log que nós utilizamos para afirmar valores e permitir a inscrição de novas ideias. Toda vez que a gente está pensando em construir conhecimento novo, a gente parte da observação, mas a gente vai se apoiar nos cânones, vai apoiar na informação que já está registrada, na informação que virou registro, que é essa que é o objeto específico do nosso fazer em ciência da informação. Ela conduz ou impede a inovação e a inscrição de novas ideias. Né? Tanto esse cânon, ela pode, dependendo do social, ela pode valorizar, ela pode viabilizar o conhecimento novo, como ela pode também impedir o conhecimento novo. Né? Quando as ideias são canonizadas pelo poder consuetudinário da comunidade, elas ganham status de conhecimento.
é um processo behaviorista, comportamental, mas que afeta diretamente os interesses da gestão da informação, né? Então, isso posto mostra-nos assim, a importância, a oportunidade e a necessidade da gente, dos cientistas da informação, se aproximarem, lançarem o seu olhar para as disciplinas alienígenas, para as disciplinas que estão fora do nosso domínio tradicional, estão fora do nosso composto de avizinhado, né? Então, a gente faz isso muito pela tradição documentalista, que a gente está ancorado nela, né? E a gente faz isso também porque a gente não está acostumado a atravessar fronteiras, a gente não está acostumado a quebrar regras. Isso é importante, é fundamental que aconteça. Quando a gente vencer esse pudor acadêmico e nos acomodarmos a novas paisagens, vamos conseguir enxergar um futuro diferente no campo da cultura e da memória. Eu acho que esse campo das ciências cognitivas é extremamente promissor para explicar um conjunto de processos da ciência da informação que aparecem para nós como problema hoje, e principalmente e mais fundamentalmente ela é importante para resolver problemas que ainda nem surgiram na mente dos cientistas da informação. Então é importante a gente olhar para esse campo, e isso não se faz da forma tradicional. Os estudos da complexidade certamente serão o passaporte que vão nos permitir adentrar nesse universo do comportamento, estudar as bases da informação e da memória, esse conjunto. Não temos ferramentas para isso hoje, mas outras disciplinas, como a biologia, a genética, a psicologia, a linguística, já tem, e elas podem ajudar a gente. Quando você olha para as ferramentas que elas utilizaram, os instrumentais, as estratégias, as metodologias que eles utilizaram para alcançar os seus avanços, a gente começa a perceber esse exercício, começa a mostrar que a gente tem um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas por empréstimo para estudar a memória e informação. Então, a memória, e aí eu estou encerrando, estou me encaminhando para encerrar, né? A fragilidade, vou falar um pouco da fragilidade da memória, né? A memória já não é um sacrário inviolável. A contemporaneidade desfaz o princípio da intangibilidade do passado, defendida por Agathon, de que nem os deuses tinha sido permitido mudar. Bem da verdade, o princípio permanece do passado, segue imutável, né? Na verdade, a gente não pode mudar o passado, nós não podemos mudar o passado. O que a gente muda é o entendimento sobre o passado, não é? E o que mudou depois da descoberta de Eric Kandel é que a narrativa contemporânea do passado pode ser reescrita na memória das pessoas, ela pode ser canonizada pela imposição da mídia. Como diz o dito popular, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E assim, no pós-verdade. E é assim no pós-verdade. Quem conta um conto aumenta um ponto. Minhas memórias foram escritas e reescritas no ciclo interno do meu núcleo familiar. Eu já não sei de fato o que é isso, o que é criação. Deleuze e Guattari escreveram no Emile Platões, eles têm um texto super importante para a compreensão dessa complexidade, né? Quando eles falam sobre a autoria, sobre como as coisas são criadas por agência, elas são criadas por criação por anexação, né? E não diferentemente desses processos de autoria que a gente conhece hoje. Só a compreensão dessa entidade ela é suficiente para 1000 anos de discussão dentro da ciência da informação sobre os processos de autoria, a mudança dos processos de autoria e dos processos que se desenvolvem, os processos correlatos que se desenvolvem na esteira dessa discussão. Então, bom, eu acho que é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Tem mais algumas coisas aqui, mas eu não estou acompanhando o tempo aqui. Eu acho que eu já Marcos, se você quiser ainda falar sobre alguma coisa, sem problemas. Quanto tempo eu tenho aí? Já deu, são 18h02 agora, mas isso não quer dizer que você encerre. Se você tem alguma outra coisa para nos trazer, por favor, fique à vontade. Eu queria só agradecer e assim, foi um momento, para mim é super importante, é um momento super produtivo poder discutir com os colegas, apresentar
os resultados das reflexões da gente, dos avanços e para pôr isso em discussão, para receber as críticas, né, e as contestações, para poder a gente continuar desenvolvendo as ideias. Eu preferi agora escutar e, bom, eu queria encerrar agradecendo a paciência de vocês aí comigo nessa tarde. Muito obrigado. Ô, Marcos, nós é que agradecemos. Eu estou encantada aqui com a reflexão que você fez, né, sobre memória. O teu olhar é um olhar ampliado, né, sobre todas as questões que envolvem a memória, e você traz para nós algumas reflexões muito importantes, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em memória, a memória ela tem que ser trabalhada interdisciplinarmente, né, com outros campos, né, justamente para a gente poder explorar e aprofundar determinadas questões que não estão, obviamente, só no campo da ciência da informação. Então, foi maravilhoso ouvir você hoje. Eu vou abrir aqui para as perguntas, né, o pessoal, ou comentários, né, não sei. Aí vou pedir para que as pessoas que queiram fazer alguma pergunta ou algum comentário, por favor, se inscrevam no chat, que eu vou acompanhando aqui, né, quem se inscreve, vou dando essa sequência na ordem, né? Então, a gente tem aqui algumas pessoas te parabenizando já, né? Falando realmente que foi muito legal essa socialização, esse compartilhamento aí do seu conhecimento sobre memória. E vou abrir então, gente, quem quiser fazer alguma pergunta. Uma coisa que me chamou muita atenção, Marcos, na sua fala, foi justamente quando você fala desse momento disruptivo e dessa mudança, né, que a linguagem proporcionou e que, a partir daí, nós começamos a trabalhar não só a comunicação, mas também a possibilidade de compartilhar memória e de registrar memória, né? Isso é muito legal você trazer para a gente, porque quando a gente vê, por exemplo, os textos do Vygotsky, né, e de outros autores, que realmente trabalham muito essa questão, né, do pensamento e da linguagem, mas que tem uma relação direta com a memória, né? E nós precisamos, enquanto cientistas da informação, ou enquanto bibliotecários, enquanto arquivistas, ter um olhar mais acurado em relação a esses processos, porque, inclusive hoje, como você traz para nós, né, o momento que nós estamos vivendo de pós-verdade, altera realmente a memória, altera no sentido real, né? A gente está vendo isso acontecer, né? Quer dizer, um país que de repente tem gente que fala não teve ditadura, né? Quer dizer, essa memória está sendo apagada. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto. E é verdade, que a ditadura não existiu para eles, né? A gente só existe o que a gente internaliza, a gente só preserva o que ama, né? Aquilo que tem pertencimento para a gente. Então, para as pessoas que não vivenciaram a ditadura, por exemplo, né? É muito conveniente dizer que a ditadura não existiu. E não existiu por uma série de argumentos que os caras apresentam, eles te demonstram que não houve ditadura, né? E, na verdade, quando você confronta isso com a realidade que foi vivenciada por milhões de pessoas, uma outra realidade emerge, né? Mas o que é importante nisso é que o domínio dos meios de manipulação da informação, eu estou falando de um tipo de informação muito especial, que é a informação da informação registrada, né? E é isso que esses caras fazem, eles trabalham com essa informação registrada, eles lançam, inundam você de informação, de um determinado tipo de informação, e quando essa informação ela é digerida intelectualmente, quando ela passa pelo teu cérebro e ela é digerida, ela acaba virando memória. Se no começo você começa a duvidar da memória, depois no final você acaba desconfiando de que aquilo existiu ou não existiu. E se você não tem conhecimento da história, se suas bases de conhecimento elas não são fortes o suficientes, você passa a duvidar, as pessoas passam a duvidar.
a prova mais importante, talvez a prova mais relevante da, da existência dessa manipulação da memória é em sua casa mesmo. Você pense aí, cada um de vocês, que vocês, se quem não já comprou uma coisa que não tem a menor utilidade, que não tem a menor necessidade de ter comprado. Eu tenho uma coisa aqui que está guardada dentro do armário, que toda vez que eu olho, eu não acredito que eu paguei R$300 por essa coisa aqui. Que eu não tinha necessidade nenhuma, não tinha nenhuma aplicação prática em minha vida. E em um determinado momento eu me vi pressionado pelo consumo que comprei. E quando eu discuto isso com meus colegas, todo mundo diz, eu comprei isso, eu fiz isso. É assim. É isso que acontece. E eu me considero uma pessoa vacinada contra o consumo. Você imagina que não é, não é? Então, se isso funciona no consumo, funciona no outro nível. Tem outra coisa que a gente não falou ainda aí, que eu tirei dessa discussão de hoje, que é uma discussão sobre sistemas de recompensa. A gente tem um sistema fisiológico, um sistema que atua dentro do organismo da gente, que é a recompensa ao organismo com endorfina, com citocina, com uma série de hormônios, que a gente chama de hormônio da felicidade. Eu postei uma coisa essa semana sobre isso, que toda vez que você compra alguma coisa, ou toda vez que você vê confirmada um postulado seu, o teu cérebro é recompensado com um pouquinho de endorfina, um pouquinho de ocitocina. E aí você se sente, você se sente aprazerado. É por isso que a gente não larga o celular. É por isso que a gente fica olhando os likes, olhando os resultados. E é por isso que muitos cientistas desse mundo cognitivo, ele diz assim que nós somos dominados pelo prazer dos nossos likes. Ele diz assim que se o Facebook tem 99 likes seus, ele conhece você tanto quanto você, né? Se ele tem 100, ele conhece você mais do que você mesmo. Eu acho que é verdade. Ai, Marcos, realmente, olha só, nós temos aqui algumas questões. Uma primeira que chegou é do Túlio. Ele diz assim, professor, qual é o nome da série que o senhor indicou lá no Netflix? Hackers of Memory. Hackers de hacker, né? Hacks of Memory. Eu não sei se ela está disponível ainda. Bom, eu usei na minha turma de um ano atrás, na pós-graduação. Eu suponho que ela esteja lá. Se ela não tiver, você encontra no YouTube. Hacks of Memory. É super importante e ela é muito elucidativa sobre isso que a gente falou aqui agora. Ok, olha, a gente tem na sequência a Elizabeth Ribas. Ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, Elizabeth. Querida amiga. Obrigada, professora Marta. Professor Marcos Galindo, que saudades! Amiga querida. Tudo bem com o senhor? Que bom escutar. Por favor, depois dessa aula maravilhosa, eu queria fazer um exercício de futurologia com você, se fosse possível. Eu sei o quanto você é um militante e sofredor dessas tentativas outsiders, né, de a gente trabalhar interdisciplinarmente, né? O quanto você defende isso a peito aberto e o quanto você é inspirador para todos nós que lemos os seus trabalhos, acompanhamos sua carreira. Eu queria fazer uma proposta que o senhor pensasse um pouquinho com a gente. Como vão ser os nossos cursos do futuro? O que você acha? Porque cada vez mais eu percebo que as empresas, a publicidade e tantas outras áreas precisam cada vez mais dos cientistas da informação. Ao mesmo tempo, nós também precisamos, então, né, como o senhor falou, das ciências cognitivas, então, os biólogos, os médicos, os neurologistas, os psiquiatras, né? Como é que a gente vai lidar com todo esse campo de pessoas? E como é que o senhor acha que seria o futuro ideal para a nossa área? Quais seriam as grades e os profissionais que trabalhariam em conjunto? Obrigada, professor. Nada, querida. Eu acho, Elizabeth, que a gente está diante de um momento muito
muito importante para isso, né? Tudo é evolutivo, a gente vai evoluir ou não, nossa ciência da informação, ela vai evoluir ou talvez não, né? Tantas outras disciplinas desapareceram, eu aposto que sim. Eu aposto que ela continua sendo importante, mas para poder ela sobreviver, eu acho que a ciência da informação ela tem que arriscar mais, ela tem que investir mais em outras áreas. Eu acho que a sombra da documentação pesa muito sobre a ciência da informação. Nós temos uma herança grande, uma herança pesada sobre a ciência da informação, que faz com que a gente visite sempre as mesmas áreas, que são caudatárias dessa disciplina que está formativo da gente, né? E, por outro lado, a gente negligencia certas áreas, como a área das cognitivas, que são super importantes para a compreensão da gente. Eu acho que esse é um primeiro momento. Uma outra coisa que eu acho importante é que se a gente não se fizer presente em outras ciências, se a gente não realmente não fizer parcerias com a informática, com a neurociência, com outras ciências, a gente não vai ser visto, a gente não vai ser necessário. Então, assim, se a gente não se endividar com o futuro, quando o futuro chegar batendo na porta, ele não vai ter que cobrar a gente. E esse é o momento de se endividar com o futuro. E, para isso, a gente precisa de uma discussão. Eu acho que uma coisa importante que as associações de ciência da informação, assim, podia fazer, era dirigir um dia os nossos encontros, os encontros da nossa sociedade, para essa temática, né? Para discussões, aproveitar esse momento que a gente não pode estar pessoalmente, promover momentos como esse que vocês estão promovendo agora, né? Para discutir e tentar despertar para esse olhar mais inquisitor, né, da ciência da informação. Eu acho que a gente tem um caminho bom para frente, mas assim, ele está ameaçado pela pouca habilidade que a gente tem como cientista. Obrigada, Elizabeth, obrigada, Galindo. Nós temos aqui um comentário, não sei se é da Jarluzia Afonso, eu não sei se ela quer falar, quer que eu fale. Tem várias perguntas aqui. Você quer falar? Quer que eu fale? Posso falar, professora? Obrigada. Por favor, por favor. Eu venho acompanhando as reflexões. Muito obrigada, professor Marcos, pelo compartilhamento do conhecimento. Essa socialização, ela contribui muito para a evolução dos nossos colegas na ciência, aqui no departamento, em vários lugares do Brasil e do mundo. Eu gostaria de compartilhar uma dúvida que me despertou desse diálogo, que foi uma comparação que eu fiz com uma série chamada Westworld, que mostra um parque temático, né, construído com robôs, e ele mostra o império da memória, né, é bem futurista essa série, eles mostram como é que eles fazem o processo de criação e transmissão das memórias nessas máquinas. Mas me veio uma outra questão que e que é futurista também, que é a questão da migração da memória e da consciência humana para máquinas. Tem outra série que aponta isso, que é Altered Carbon, né? E quando ele começou a falar sobre esse processo de manipulação das memórias humanas, né, que está ocorrendo hoje, ainda de forma muito... não é tão maquinista como é prevista nessas séries, mas eu queria saber se tem essa correlação, se esse trabalho essa pesquisa que o professor vem realizando, se tem essa correlação com essas perspectivas futuristas e, num cenário futurista, conseguir migrar essas memórias, as nossas memórias humanas, o eu, o Jarluzia consciente, o Marcos Galindo consciente, para uma máquina. Obrigado pela sua pergunta. Eu participei, no ano passado, eu fui convidado pelo Itaú Cultural para participar de um evento aí em São Paulo, que estudou uma série Black Mirror. E era justamente isso, esse era o tema, né? Eu tratei, de certa forma, discutir um pouco com as pessoas lá sobre essa coisa. Eu acho que isso é uma coisa normal, essa tradição
da memória biológica para a máquina, eu acho que isso é uma coisa que vai chegar, mas eu acho que não vai chegar por a gente, eu acho que isso vai chegar através da inteligência artificial e de uma série de outras disciplinas que tocam mais diretamente com isso. Eu acho que a gente, que a ciência da informação, ela podia participar mais desse processo, mas, assim, o fragmento que importa a gente da informação, e é importante que a gente registre bem isso, é que a ciência da informação é a ciência do que está registrado, da memória final, do ciclo final do fenômeno da informação. Né? O que importa a gente é o gerenciamento dessa memória. De forma que eu acho que, por muitas razões, a ciência da informação devia ser a ciência da memória, não a ciência da informação. Obrigada, Marcos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Admeire tem uma questão também para você. Por favor, Admeire. Tá me ouvindo, professora? Estamos sim. Tá. Oi, boa noite, professor Marcos, colegas. Muito obrigada, professor, pela fala. Gostei muito de tudo que você falou. E eu tenho uma pergunta. Na verdade, é mais uma dúvida, né? Porque, assim, quando a gente estuda memória, a gente sabe que o esquecimento também é importante, né, para trabalhar com memória. E eu fiquei com muita dúvida diante desse conceito de pós-verdade. Como é que a gente trabalha? Como é que a gente pode dialogar o esquecimento nesse cenário de pós-verdade? Porque é muito complexo. Até o professor falou que uma mentira contada várias vezes acaba virando verdade. Então, como é que a gente trabalha esse conceito de esquecimento, memória e pós-verdade nesse cenário atual? Espero ter me feito clara. E muito obrigada novamente por sua fala, professor. Muito boa a sua pergunta, querida. Olha, veja, tem uma coisa que os cientistas descobriram bem pouco tempo atrás, estou falando 10 anos atrás, né, é que eles chamam Dark Matter, né, que os caras descobriram que o universo, a maior parte da massa do universo, ela é constituída por matéria escura, né? Não é antimatéria, eu não sei exatamente o que é, mas assim, que o peso maior do universo não está nas coisas que são visíveis, não está nas coisas que tem luz e que tem energia, não, mas assim, o universo é composto por uma teia, uma esponja em expansão, né? A ideia, se você quiser pesquisar depois isso, você vai ver como isso é interessante e como isso tem a ver com a sua pergunta. Eu acho que o esquecimento, ele é, de certa forma, a matéria escura da memória. Né? O esquecimento a gente fala muito do esquecimento de forma emocional, assim, reclamando um pouco que as coisas são esquecidas, mas isso faz parte do processo. Se a gente não esquecesse, a gente não podia lembrar. A gente tem uma capacidade limitada, principalmente a capacidade cerebral limitada, e é importante, e a gente faz isso todo dia. A gente lembra o que a gente escolhe o que vai lembrar e o que vai esquecer. Né? Eu sou mestre nisso. Tem muita gente que acha que eu sou pernóstico, que eu sou um cara chato. Ela fala comigo com toda alegria e eu tento responder com alegria, mas assim, muitas vezes eu esqueço uma pessoa que foi um aluno, uma pessoa que passou, porque a minha memória é horrível, é terrível, talvez por isso eu tenha me dedicado à memória. Né? Minha memória assim, esquecer o aniversário de casamento, o aniversário dos parentes, é uma coisa mais normal, só para dizer uma coisa fácil, né? Então, e elas são esquecidas, essas coisas são esquecidas porque elas são sobrepostas por coisas que, de certa forma, a gente elege como mais relevantes. Isso, se a gente faz isso como indivíduo, a gente faz isso como sociedade. E, assim, é terrível dizer isso, né? Mas, assim, isso não é o que nós queremos, é o que somos, é assim. Socialmente, nós somos assim. E esquecer quer dizer que elas desapareceram? Não. Quer dizer que elas estão inacessíveis. Quer dizer que as coisas que não são lembradas, elas estão em alguma forma, em algum momento, elas estão registradas em algum lugar. Até as coisas mais improváveis, elas estão registradas, porque isso é um preceito da sociedade moderna. Isso é um preceito da pós-modernidade. E eles fazem isso não porque os bancos guardam a nossa informação, o governo guarda a nossa informação, não é porque eles gostam da gente, não, é porque eles precisam nos controlar. Então, tudo que foi dito, tudo que foi escrito,
até as coisas inconfessáveis, elas estão registradas em algum momento e podem ser usadas a favor contra você. Obrigada, Marcos. Bem, deixa eu ver se temos mais perguntas. Pessoal, olha, só informando que, como a gente gravou a palestra do Marcos, ela vai estar disponível, né, no canal do YouTube do programa. Mas eu vou passar esse vídeo para você também, viu, Marcos? Então, depois, se você quiser colocar no seu laboratório, sem problema nenhum, tá bom? Bem, gente, acho que não tem mais perguntas ou comentários, pessoal. Acho que não temos mais. Marcos, eu queria te agradecer muito. Olha, foi muito bom ouvir você. Eu acho que você traz para nós muitas reflexões sobre o fenômeno memória e o que nós podemos fazer, o que nós podemos trabalhar no âmbito da ciência da informação. Então, foi muito bom ouvir você. Eu só tenho a agradecer, em nome do programa, dizer que foi um prazer estar contigo aí nessa tarde, nessa 1 hora, ouvir você. Você precisa vir mais aqui para o programa, viu? Né? Para contribuir mais, porque você é uma pessoa que tem uma trajetória super significativa e tem um trabalho maravilhoso, justamente trabalhando esse fenômeno, né? Que é a memória. Então, só agradecer pela sua generosidade aqui de compartilhar um pouco do conhecimento conosco, tá bom? E aí, a palestra depois eu mando para você e também, pessoal, vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube do programa, tá bom? Então, muito obrigada, Marcos. Pode falar. Não, obrigado a vocês todos pela paciência que vocês tiveram comigo aí agora. Até outro dia. Ok, um abraço grande para você e para todo o pessoal aí da UFPE, tá? Obrigado. Um abração.